É chegada a hora. Forgotten Realms, meu cenário de campanha favorito. Eu acabei de perder um vídeo inteiro falando sobre o Trump, conceitos geográficos de geopolítica, como tem um retrocesso, né? A máscara do imperialismo cai e tava tudo no mudo, porque eu tava usando um fone, essa porcaria de Acer Recorder resolveu ficar brabinho com o meu fone, não gravou nada, provavelmente o áudio eu tava fazendo react ao vídeo de Humberto, mas foi bom porque o Humberto fez um react de um vídeo da BBC, eu achei uma grande perda de tempo, a BBC muito superficial na análise e eu tinha interesse nas questões macro, né, geopolíticas dos Estados Unidos. Então, resumindo, já que não vai ter vídeo sobre Trump, resumindo, tem muita falácia, né? Eu prometi, não prometi, eu ia fazer aquele vídeo e indicar para o meu irmão Plínio, que falou, fala sobre o Trump. Então, vou resumir tudo ali, conceitos geográficos e tudo, vamos esquecer espaço vital, esquece tudo. Mas o que a gente tem que ficar de olho agora é na convergência do Trump com o imperialismo, né? O Deep State, etc. Onde os pensamentos convergirem, haverá ação. Então, Panamá, talvez uma pressão econômica no Canadá, e talvez uma farsa aí, né, de uma luta por liberdade na Groenlândia. Disso tudo, um risco militar seria realmente plausível só no Panamá, e olhe lá, ainda acho improvável. Mas para a gente ficar de olho no Trump, onde a política dele convergir com o imperialismo. Convergir com o imperialismo porque isso mudou um pouco, né, no discurso do Trump. Era mais um discurso para os trabalhadores americanos e agora é um discurso meio levando o patriotismo de volta para aquela dominação mundial, mas em uma visão reduzida, né? Uma coisa antiga. Eu falei, a gente está voltando para uma coisa sem a máscara, aquele discurso militarista com conceitos geográficos que não apareciam muito. Os Estados Unidos estavam lutando pela liberdade dos outros povos, né? Entre aspas. E agora o discurso ele é mais descarado, né? Voltou a ser um discurso mais antigo, uma coisa colonialista, né? Vou colocar os links tanto do vídeo do Humberto quanto da matéria que eu estava lendo, né, da GGN, mas enfim, não vou deixar isso aqui, né, junto com ocupar metade do vídeo, senão não é a resenha. A outra coisa, eu também fiz um vídeo com o Elcio, e a gente discutiu Platão, e ética, e muita coisa, né, de indígena e tal, foi longo pra caramba e eu perdi todo o áudio também, porque o Acer Recorder ficou doidinho com a chamada de vídeo de WhatsApp e gravou tudo errado, e aí gravou o meu áudio do Elcio não, enfim, uma zona, uma porcaria isso aqui. Então, já deixando minha crítica ao Acer Recorder. E aí sim, vamos a Forgotten Realms, que é o meu cenário predileto desde que eu li a introdução do Ed Greenwood. Estamos falando de segunda edição, mas eu não poderia deixar de abordar esse livro fantástico de terceira edição, né? Forgotten Realms, como a gente não sabia inglês na época direito, só ler e olha lá, aí a gente pega a fala errada e continua. Mas uma coisa a gente acertou, normalmente quem entende de inglês chamaria Elminster de Elminster, e a gente falando errado na nossa, assim, do ponto de vista de inglês, a gente falando Elminster na época, bem português, né, a gente estava falando certo. O Elminster é pronunciado desse jeito mesmo. Eu tô, né, com um mapa fantástico aqui de terceira, então eu vou até mostrar o livro de terceira, porque embora eu goste de segunda, esse livro ficou bom e ele serve mais esteticamente. Eu mestrei uma campanha em terceira, tem coisas legais, tem coisas que eu achei absurdas, né, da cosmologia, como na resenha do Elcio,
do livro do Elcio de Cosmologia eu citei. Mudou muito, embora seja interessante, não tem explicação lógica para o que aconteceu. Não vi, e olha que se eu não me engano eu li esse livro de cabo a rabo. Mas o que a gente vai estar abordando aqui são os fantásticos 3 livros, principalmente, de segunda edição, né? Aqui no Brasil eles não vieram numa caixa cinzenta, como nos Estados Unidos é padrão, eles vieram no horrível plastiquinho para pendurar em banca de jornal da Abril, mas os livros estão aqui, né? Vocês vão ver que as capas são as mesmas, né? Ao contrário das artes de GURPS, que eles contratam artistas nacionais, não nas capas, mas no interno aqui não tem nada disso, é o livro na íntegra. A Abril não faz isso, a Devir faz isso com GURPS, mas a Abril não faz isso. Então a arte é na íntegra. Essa daqui é um dos desenhos mais legais do Clyde Caldwell, aqui o símbolozinho C, aqui o Czinho dele aqui, que é esse grupo aqui lutando contra um Dracolite. Não lutem contra um Dracolite em segunda edição, as chances de vitória são baixíssimas, é um dos monstros mais horríveis que eu já vi ali, falando como mestre. Como jogador não lembro de ter combatido um. E são 3 livros, o terceiro é sobre o Vale das Sombras, e tem uma aventura, praticamente a primeira aventura de Forgotten Realms, que é em Tiogo, né? Essa aventura aqui, quem que faz essa arte interna, hein? Don Bingo. Desenhos internos Jeff Easley. Eles estão numa qualidade menor, né, dos desenhos internos. Eu imagino que o Jeff fez com certa pressa. E o forte dele para mim são monstros. Olha, tem uma carta, bem isso, né? Vem as cartinhas aqui, ó, a gente recortou. Tem Corombos, uma runa anciã que quer dizer caos. Olha só, ó, Plínio e Elcio, sua runa, e Vinícius. E tá aqui no meio, eu ia mostrar um desenho aqui interno. Esse anão aqui, ó, ainda tá legal, do Jeff Easley. É uma aventura legal. Eu mestrei mais de uma vez e joguei mais de uma vez, se eu não me engano. Não lembro porquê. Ela é difícil de decorar, então tem... Nossa, isso aqui é cruel, hein? Essa é cruel. Isso daqui é spoiler, tá? Mas tem um mapinha aqui, ó, uma armadilha que os Drows fizeram pra sacanear. Que sacanagem. Sacanearam mesmo. Olha, esse daqui é o meio orc com o Quagote. O Quagote não ficou muito legal que eu já fiz, mas ainda, né? Ele é chamativo. A proporção dele e tal não ficou muito legal, mas é chamativo. Como eu disse, a qualidade cai um pouco dos desenhos internos quando o Jeff Easley faz na pressa, mas é bem legal. O Elminster, o cachorrinho, o Elminster faz uma aparição nessa aventura. Spoiler. Não vou dar tanto spoiler a falar o que essa varinha dele faz, que é até controverso. Como assim? O que é essa varinha do Elminster? Não faz sentido. É arcana? Como é que ele consegue fazer isso? Tá? É controverso. Mas existem magias de círculo altíssimo que fazem algo parecido com essa varinha aqui. E talvez essa seja a explicação, embora eu acho que o autor não pensou muito nisso. O autor é o Don Bingo, que é o autor desse terceiro livro, é Ed Greenwood, Jeff Grubb e Don Bingo. Bom, eu tô com o livro na tela, como sempre no celular é uma porcaria, então essa daqui é a capa da caixa. No Brasil, isso daqui é o papelão que ficou no fundo veio em 2 kits, eu acho, em plástico. Esse é um, o outro é um cavaleiro, que eu criei o meu escudo de mestre, para isso serviu o papelão pelo menos. Eu peguei a capa de caderno de desenho A3 da escola, peguei a capa, dobrei e colei ele no meio, então ficou meio porquinho, mas muito bonito. E é funcional porque eu botei as regras que eu queria lá atrás, que são muito importantes, eu nunca acho nos escudos de mestre por aí. É uma pena que eu não peguei aqui, senão eu mostrava. Essa arte aqui é muito louca, esses olhos flutuantes, o que é isso afinal, hein? Tem um olho flutuante ali. O de vermelho a gente sabe que é o Elminster, né? Eu não achei ele tão legal.
Quem desenhou a capa aqui é o Fred Fields. Não sei, quem souber aí joga nos comentários, Vinícius, ó. Quem é essa mulher? É Sinbul? Eu acho que eu li em algum lugar, mas agora eu não vou me lembrar. É a Sinbul? É a Azuri lá, o Construto? É a menina que tem Silver Fire, né? Tem o dom inato da magia lá, é ela, não sei. Esse monstrinho aqui sendo estrangulado é um Klingon? É um Ferengi? Ou é um orc, um meio orc? Não sabemos. O rapaz que está batendo nele ali, o barbudo, usa um machado. Provavelmente não é ninguém específico. Estamos aqui querendo saber sem poder saber. Mas é uma capa legal para um box. Esse daqui, ó, lembra que eu falei em Dark Sun sobre o logo, né? O de Forgotten Realms, para mim, Forgotten Realms é mais legal, que eu falei, me lembro dos Portões de Moria. Esse é o livro que a gente viu aqui, ó, A Great Tour of the Realms, Uma Viagem aos Reinos, a versão da Abril. Ed Greenwood e Jeff Grubb. E isso daqui é Clyde Caldwell, outra capa muito boa. É o Elminster com seu cachimbo mágico. O velho Driss Do'Urden, o herói elfo negro Drow de Forgotten Realms, com sua pantera que é uma... Olha, não tá aqui, só na capa mesmo. Com sua pantera Gwenhwyvar, se eu falei certo, que é uma estatueta de poderes incríveis, que seria o equivalente do cão de Onyx, mas é uma versão especial. É uma pantera e eu não sei os stats, tem em algum lugar. Driss está segurando suas duas cimitarras, até hoje eu não sei direito, parece que Drows em Forgotten tem uma certa afinidade com cimitarra. Essa cimitarra ela tá meio grossa, lâmina, mas uma era uma espada do gelo, olha, spoiler, e a outra era uma espada defensora mais 5, a faísca, se eu não me engano. O Driss é um personagem de nível alto, né? Nessa época aqui acho que nem tanto. Aquela ali, eu esqueci o nome dela. Quem lembrar também, coloca nos comentários aí, Vinícius, quem que é. É uma meia elfa. A torre ali é a torre retorcida do Vale das Sombras? Não sei. O dragão verde, com certeza eu não vou saber o que se passava na cabeça do Clyde Caldwell. Então esse livro aqui é o livro de geografia, né, de Forgotten Realms. Eu estou executando o script aqui, estou vendo o resultado. Então aqui tem um agradecimento assinado por quem? Quem que assinou isso aqui? Olha só, não tem isso em português. Não tem isso na versão em português. Então eu não sei quem escreveu aqui. Se foi o Ed. Olha só, não tem esse agradecimento no livro em português. Aí a gente tem o Table of Contents. Então olha só, tem uma visão geral dos reinos, né? Então Forgotten Realms ele é o cenário mais high fantasy, talvez, se a gente não considerar a Eberron, que chegou muito depois, em terceira edição só. Talvez seja o cenário mais high fantasy, não sei, onde a magia é mais comum, né? É Forgotten Realms. Ainda assim não é uma coisa comum, tá? Assim, mas a população em geral tende a temer os magos, mas não é aquele negócio de mundo real, de botar fogo e tal. Eles têm um temor saudável e um reconhecimento que existe a magia e que eles podem ser torrados com uma bola de fogo. E é um cenário que chamou a atenção na época porque foi praticamente a primeira coisa que a gente leu. E como eu disse, o Ed ele é bem imersivo na escrita dele, né? E a gente estava propenso na época também, a mente de jovem abrindo ali para fantasia, tudo tem um impacto maior nessa época.
Mas é muito interessante, o livro começa ali ó, com o planeta, os continentes, então vai abordar Faerun. Faerun é... não sei nem se a pronúncia é essa, estou ainda com a pronúncia do passado, não sei se é Faerun. Faerun é o continente principal, como se fosse uma Europa, né? Aí tem Hardlands, isso daqui tem um Forgotten Realms, então saiu em primeira edição, tá? O Gary Gygax ainda tava. O Ed, ele vendeu os direitos de Forgotten Realms, ele escrevia na Dragon, né? Era um escritor da Dragon, era um bibliotecário canadense. Ele tinha um mundo na cabeça dele, ele narrava esse mundo aí nas regras de... acho que ele começou em Dungeons and Dragons, no ODD, né? Eu acho que começou, não sei se foi em primeira edição ou se foi, eu acho que foi no... E ele mestrava esse mundo para os jogadores e escrevia sobre ele na Dragon Magazine e na Dungeon, não sei, mas nas revistas da TSR. E ele foi convidado para desenvolver o jogo, ele começou em primeira edição, é um cenário que apareceu em primeira edição. E esse Hardland seria praticamente a Mongólia, né? E Gengis Khan. Então tem muitos paralelos com a Terra, assim. O Ed, ele falou que não gosta muito, assim, em um dos vídeos. O Ed, vou deixar um link do canal dele, ele está na internet hoje em dia. Acho que é um dos poucos desses autores que está na internet, bem acessível. Eu não acompanho muito o canal, acompanhei mais no começo, porque está em quinta edição, né? Então o que ele fala é de quinta edição, e aí me dá vontade de gorfar. Então o que eu extraio do canal dele, quando eu tenho ânimo, é coisa que extrapola, né? Aquela vontade dele, talvez, de fazer coisas que extrapolem sempre. Não necessariamente estão ligadas à quinta edição, mas sempre vai estar a quinta edição ali, não tem muito interesse. O próprio cenário em quinta edição, ele está no futuro, mais de 300 anos, em quarta já estava, já é um cenário que não me interessa, não gostei. Já em quarta eu não gostei nada, assim como o D&D acabou na quarta edição, o Forgotten Realms foi pro buraco junto, com Spell Plague, a divisão de ABI e Toril, uma bobajada gigantesca lá. Não sei o quanto que o Ed tem dedo nisso, né? Mas eu não gostei. O Ed, em outras entrevistas, eu lembro que ele falou que ele continuava mestrando em primeira, sempre mestrou em primeira, continuou em primeira, então dane-se tudo. Mas ele é um cara envolvido, o mundo é dele, e enquanto ele puder estar envolvido, ele vai estar envolvido, né? E agora tentando ganhar uma grana aí no Patreon, esse tipo de coisa, por fora, né? Ele deve ganhar eu não sei se ele ganha algum royalty ainda por vendas, ou se foi só um fixo que deram pra ele, falaram, esse mundo agora é nosso, você pode participar, ele continuou participando, mas o mundo é nosso, você vai ganhar isso por trabalhos extras. Não sei se ele tem royalties, não pesquisei. Então esse Hardlands saiu em primeira edição, tá? Eu acho que a expansão aí de Hardlands é interessante, né? Então buscar esses livros para ter um mundo completo. Kara-Tur era o antigo Oriental Adventures, que começou ali com Gygax e mais alguém escrevendo, não lembro agora, e acabou indo parar em Forgotten Realms, acho que já na primeira edição. Então o Kara-Tur seria o leste ali, a China, o Japão, né, Coreia, um equivalente disso. Então se você quer fazer um personagem com um samurai, esse tipo de coisa, se você quer fazer um monge, lutador, artes marciais, em Forgotten Realms, se você virar de lá. No jogo Baldur's Gate 2, a gente tem um representante lá que é o... meu Deus, esqueci o nome. É o ladrão, né? Spoilers, é o ladrão traidor. E ele é um ladrão, ele vem com uma katana. É um personagem bem meia boca. Mas enfim, ele representa o Oriente lá, ele tem o seu taquezinho. E aí tem Mastika. Mastika é um negócio que eu queria jogar, mas não tive oportunidade, nem de mestrar, nem de jogar. Mastika seria a América, né? Os Aztecas, né? Os Maias. E está vinculado a Forgotten Realms. Então você tem uma invasão, boa parte
perda de prestígio de Helm, né, que é um deus da vigilância de Forgotten Realms, está vinculada à invasão, né, dos sacerdotes de Helm e de Faerûn nas terras de Mastika. E você tem Zakhara, que eu já citei no livro, na resenha do livro de The Crusades, né? Zakhara é o Arabian Adventures, que faz parte de Forgotten Realms. Então a gente tem Mastika e Zakhara como box separado em segunda edição, né? Como um cenário à parte, mas fazem parte de Forgotten Realms, estão lá no Atlas. E Hordlands saiu como um livro, se eu não me engano, né? De primeira edição separado. Kara-Tur saiu como Oriental Adventures lá atrás, na primeira edição, só vai voltar lá para a terceira e repaginado, não é mais Oriental Adventures. Em segunda saem algumas aventuras baseadas naqueles livros de primeira. É meio bagunçado o Kara-Tur, tá? Se você quiser mestrar uma campanha em Kara-Tur, você vai ter que adaptar. Em segunda edição você vai ter que adaptar muita coisa de primeira edição. Se quiser mestrar em terceira, aí eu já não sei. Parece que tem um livro Legends of Five Rings e eu não sei até hoje se é Kara-Tur, se não é, mas as regras de lá podem ajudar, né? Nas outras edições, então, edições quarta, quinta, não sei nada, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, como diria minha mãe. Races in the Realms, então a gente tem Humankind, fala sobre os dragões, os anões, o povo élfico, então tem palavras assim, Tel-Quecir, Tel-Quecir é o povo, as pessoas, é o que os elfos se chamam, né? Tem bastante coisa legal. Os elfos de Forgotten Realms não são aquelas aberrações de Dark Sun com 2,10 metros, perna comprida, para correr no deserto, mas são altos. Eles lembram mais os elfos de Senhor dos Anéis, porque o elfo padrão, né, de AD&D segunda edição e de AD&D primeira edição e de D&D são os elfos com 1,60 m, bem franzinos, assim, tipo uma fadinha grande, né? Eu não sei de onde exatamente vem isso das lendas, mas até deveria perguntar pro El se ele leu alguma coisa, porque assim, o que eu lembro de lendas a gente tem na mitologia nórdica, os elfos da luz e os elfos das sombras, aparecem até nos gibis da Marvel, né? Os elfos das sombras capturam os novos mutantes. Eu tinha uma saga, não me lembro agora, talvez faça uma resenha de X-Men um dia. E aqui, assim, em Forgotten Realms, não, em Tolkien, para você ter uma ideia, há uma discussão se eles têm a orelha pontuda ou não, para você ter um nível da semelhança de elfos com humanos, né? Então, tamanho, eles são altos, são fortes, e aí tem muito mais a ver com esse de Forgotten, que tem a orelha pontuda, mas eles têm a altura aí de seres humanos. Em Greyhawk, acho que só os elfos selvagens, os Gruagach, vão ter uma altura semelhante. Em Dragonlance eles são menores também. Spelljammer nem conta. Dark Sun eu já falei. Ravenloft, né, é uma coxa de retalhos. E Planescape também, vem de qualquer lugar. Então os elfos planares, e aí é outra história, hein? Quando eu fizer a resenha de Planescape eu vou falar de planares, que é um negócio mais estranho pra mim, que são os mortais vivendo nos planos espirituais, que tá cheio de espírito. Eles são mortais, de carne e osso, e aí tá cheio por exemplo, Demon e tal, são espíritos, não são, estão encarnados, tem carne, é uma discussão para Planescape. Então fala aqui sobre, é um padrão que se mantém em terceira, depois fala das classes, né, magos especialistas, e aí eles abordam, aqui tem uma desculpa para as mudanças de primeira edição para segunda, tem uma desculpa, em terceira a gente tem alguma coisa, mas como eu disse, a cosmologia é difícil de engolir. Mas aqui, o principal ponto é o limite de magias, né? Até a de primeira edição, por exemplo, uma bola de fogo não tinha limite. Um mago de 20º nível lançava uma bola de fogo de 20 D6. Em segunda edição, é limitado até 10. Então, mesmo que o mago seja de 30º nível, ele vai lançar uma bola de fogo de 10 D6. Isso é explicado pelo tempo das perturbações, que são quando os deuses ficam presos em Faerûn por Eowyn, sobre a divindade, depois que algum deus roubou as Tables of Fate, e ele pune os deuses prendendo
na forma de avatar em Fire 1, né? Em Karatur, né? Também, né? Não lembro se algum apareceu em Karatur, mas enfim, no mundo de Forgotten Realms, em Abertoril, antes de entrar na discussão na etimologia dessa palavra aí. Aliás, entra, mas não tem a divisão de Abertoril. Então, aliás, era muitas vezes chamado de Toril, é reduzido. Então eles são presos em Toril e tem essa explicação. E aliás, Baldur's Gate, o jogo de eletrônico, ele vem do Tempo das Perturbações. A essência por trás da história é o Tempo das Perturbações, com a morte de Baal e o plano dele para voltar, né, se fosse morto. Que nos romances o Abdel é um dos filhos de Baal com mortais. O Abdel, como eu disse, no romance eu não gostei, mas no romance é Abdel o nome, no jogo é quem você quiser. E aí a gente entra na geografia mesmo, né? Olha, entra em Faerûn, Regions of Faerûn, Time in the Realms, tem o calendário de Arctos, tem nomes, né, que o Alaundo dá, o profeta do Forte da Vela, que era um visionário. Ele dá o nome para os anos, tem uma lista com esses nomes. E aí finalmente entra nos vales e a corte élfica, né? Então os vales ali seriam um dos reinos principais dos elfos, Cormantir. E aí você tem uns livros da série Arcane Age, que para mim são fantásticos esses livros. Um deles é um cenário de campanha para jogar ali na corte élfica. Tem o livro Fall of Midgranor. Para mim são livros fantásticos, são outras campanhas que eu gostaria de jogar, que envolvem viagem no tempo, ou se você quiser mestrar no passado, né? Então tem Netheril, que é um reino lendário de magia, né? Netheril cai por causa do Karsus, que era um dos Archmaics que tenta roubar o poder dos deuses. Isso também causa uma transformação na magia, né? Outra transformação. Então Arcane Age eu recomendo, se você puder jogar Forgotten Realms e Arcane Age, é um negócio muito bom. Gostei muito dos livros, itens mágicos, gostei muito de tudo que estão naqueles livros lá. Talvez faça uma resenha, talvez. Desses livros aqui, bom, vou tocar daqui a pouco isso aqui. Nossa, ó, todas as regiões, né, e os reinos. Cormir é um reino central em segunda edição. Em terceira edição, spoiler, né? Quem vai jogar a terceira. O Azul quarto, ele morreu. E aí já começa uma degeneração, né? Porque aqui ele era um reino meio utópico, era um reino que servia de exemplo, né? Você tinha um rei de alinhamento Lawful Good e tal. Então tem uma discussão sobre os problemas, mas ele é um reino meio que modelo. Cormir é tipo o centro de Faerûn ali. E aí aqui ele tá vivo, né? O Azul quarto. Se eu não me engano, ele é... Olha, spoiler de novo, bota no mute aí. Se eu não me engano, ele é um paladino de nível 20. Ou ele era um guerreiro? Era guerreiro, né? Paladino é o Lorde de Waterdeep, o Lorde Desmascarado. Mas ele era nível muito alto aqui. O Gondengal, que tenta tomar o poder dele. Spoiler de novo, hein, jogadores. Se não me engano, é um guerreiro de nível 20 também, o Gondengal. E o Gondengal é interessante que ele vai parar em Ravenloft, né? Spoilers, muitos spoilers. Quem não quer spoilers já desiste desse vídeo. O Gondengal vai parar em Ravenloft. Eu vi a ficha dele em Ravenloft. Ele perdeu uns 5 níveis só para morto-vivo lá. Mudou de alinhamento, spoiler. Ele virou, se eu não me engano, ele vira um Avenger até. Não sei nem se seria possível, né? Pelas regras não, mas como é NPC deixa, não me lembro, tá? Tô chutando isso. Mas que ele originalmente é Chaotic Neutral, né? Ele é o típico Chaotic Neutral, tentando dar um golpe de estado lá, tipo um Chaotic Neutral do Vinícius, meu até, né? Aquele cara que é meio anti-herói. E aí em Ravenloft ele vira um Chaotic Good, né? Ele reconhece ali uma necessidade por lutar pelo bem ali, né? Tá no meio do... Ele escolheu o lugar errado para ser good e tal, mas enfim.
Resenha de Ravenloft talvez eu aborde de novo. Eu cheguei a colocar ele eu mestrei o cenário de Forgotten Realms em segunda, com meus irmãos, em Players Options para alguns amigos e um irmão, e em terceira para todo mundo, né? Terceira foi curto. Quando entra todo mundo é porque vai ser curto, né? A galera não consegue ficar jogando muita gente por muito tempo. O que durou mais é a campanha de 2.5 aí, Players Options, e nessa daí tem uma aventura que tem um link com Ravenloft, e aí o Golden Gaul acabou aparecendo a aventura por minha conta, né? Depois que eu acabei a aventura pronta, em aventuras próprias em Ravenloft, o pessoal encontrou o Golden Gaul, tá? Se eu não me engano, ele tinha ficado amigo do pai do paladino do grupo, que era um paladino também, Braveheart, né? O paladino do grupo. O grupo era... o vídeo que tem aqui no meu canal é um streaming desse grupo, mas o Tetsu já não tava, o Vinícius tinha parado de jogar aqui, já tava de saco cheio, e aí a parte que eles estão em Ravenloft é o streaming que a gente fez para testar, era aquele grupo lá. Ele, aliás, o Braveheart, ele vinha aqui de Procampur, se eu não me engano, que seria bem no leste. E aí, enfim, tem muita coisa, né? Olha só essas regiões. Sembia seria um reino mercantil ali, Cormier Central. O Vale da Lua, onde estariam os reinos vilões, né? Esses reinos vilões são... Vamos ver se eu lembro. Fort Zentil. Então, são algumas cidades-estado, né? Fort Zentil, Moonmaster eu acho que não conta. Nossa, deu um grande branco agora, hein? Os nomes estão aqui, né? Não, então, no índice não. Então são os reinos meio vilões. Os Zentarins são um dos principais vilões, né, do cenário. Eles são uma organização meio que de dominação mundial aí. Um grupo secreto, não tão secreto. E aí tem uma confusão entre os Zentarim e os Zentilars, que são quem vive lá. Às vezes não tem um a ver com o outro, né? E aí, quem mais? Tem a Vastidão. E a Vastidão acho que é onde está Procampur. Então é um reino muito próximo já da Mongólia, né? Entre aspas, da terra da Horda. E ela é bem diversificada, tá? Não necessariamente as regiões vão lembrar a terra, tá? Existe alguma semelhança. O Ed, eu acho que entende que essa semelhança são alguns autores que vão colocando, né? Como eu disse, eu acho que ele não gosta muito. E essa semelhança nem sempre bate, tá? Mas tem alguma coisa que bate. Por exemplo, o Minsk, que é um personagem lá que aparece no jogo eletrônico, e depois vai aparecer em livro de quinta, se não me engano, que é aquele carequinha, um ranger maluco com o hamster. Ele é de Hashemen, né? Então é meio que um país eslavo ali, tá? É essa pegada, embora você veja, mas ele tem a pele parda, né? Então é uma mistureba danada, tá? Mas pelos nomes, Minsk, acho que é o nome de uma cidade russa, se não me engano, né? Você já nota que tem alguma coisa ali. Ali é interessante, tem as bruxas, né? É um país que é governado por uma organização, na prática, uma organização de bruxas. Em teoria, umas bruxas benéficas, porque elas defendem aquele país do expansionismo dos Arcanos Vermelhos de Tai. Outro grupo que é o vilão principal de Forgotten Realms. Acho que nesse filme aí, o último filme de D&D, que eu não assisti, não tenho curiosidade para assistir, acho que os Arcanos Vermelhos são vilões ali, né? Deve se passar em alguma coisa de Forgotten. Enfim, não me animo a assistir. Então a gente tem já citei dois dos principais vilões, né, de organizações vilanescas. A outra organização seria o Culto do Dragão, fundado por Samaster, que era um arcano ensandecido. Então a gente tem alguns arcanos ensandecidos aí, né? O Samaster, tem o Halaster, né, que
que é o que criou Deep Mountain, né? Um complexo de masmorra embaixo de Waterdeep. Então, e aí acho que nenhum dos textos de Elminster lhe cita os tocados pela deusa que não aguentaram o tranco e tal. Acho que tá o Halaster e Salmaster, né? Esses daí tem uma afinidade muito grande com a magia. E então esses 3 grupos são os principais vilões que a gente vai ver em Forgotten Realms. E aí, ó, a gente tem a história das terras, assim, uma campanha minha durou muito tempo nas terras ocidentais, terras centrais do ocidente, a Abril traduziu assim, que seria Western Heartlands, aí, ó, na página 85, que é muito legal, é um lugar praticamente só com cidades-estado, né? A campanha do Elcio, como assim, lembra que eu falei no vídeo de Forsaken Worlds que o Elcio foi trazido para o RPG pelo amigo dele, o Gordo mestrava o cenário dele, tinha uma cidade que chamava Scornable, que era tirada de Forgotten Realms, que justamente dessa região aí. Então Forgotten Realms tem uma influência, né? Os primeiros jogadores, mestres nossos ali, que trouxeram o Elcio e tal, e jogavam Forgotten Realms. Foi o primeiro cenário traduzido. Depois veio o Mystara, né? Mas coitado do Mystara, veio um livro só. Que aí o Plínio mestrou pra gente muito Mystara, a gente meio que setorizou. Eu fico com Forgotten, você fica com o Mystara. O Elcio fica com o Greyhawk, que sai um livrinho, a gente não saiu em português, a gente comprou em inglês. O Elcio acabou ficando com o mundo dele mesmo, que ele não tinha interesse nessas coisas escritas. É um cara que gosta da parte criativa mesmo. E aí a gente chega em Waterdeep, que assim, é a principal cidade, né, do norte, é uma potência, tem os lords, né, mascarados, magia mascara a identidade deles, mas tem um deles que dá a cara a tapa ali no governo, que é o que eu citei também, o Pergeiron, ou Pergeiron, não sei como que eles pronunciam, Pergeiron, que eu citei também um NPC meu inspirado nesse nome, mas o meu não é paladino, é só um guerreiro, embora Gut. Esse é um paladino, se não me engano, na época em AD&D 2ª edição, spoiler de novo, paladino 15º nível. E aí você tem a Aliança dos Lords, aí é uma organização mais benigna, né? O Trono de Ferro é outra organização, a gente vai ver em outro livro aqui, desse básico. Aí você tem Beyond the Heartlands, e aí você chega nas coisas realmente malucas de Forgotten Realms e muito interessantes, e que fica, pô, eu queria jogar aqui, ô Ed Greenwood. Fica, pô, eu queria jogar aqui, ó. Uma terra que tem cavaleiros de vidro voando em Pegasus, né? Uma terra que é dominada por magos que voam em navios voadores e não é Spelljammer, né? E aí até Moonchase, que parece meio bobo, tinha uma aventura que se passava em Moonchase, a gente falava Monchais mesmo, que o Honesto, né, que era o meu chefe na época, um dos chefes, ele mestrou uma aventura lá pro meu personagem era de Forgotten Realms, era qual que era o nome dele? Ares. Era o Ares, que era um sacerdote de tempos, né, o personagem, era bem meia boca, mas na última aventura ele conseguiu um cinturão da força gigante, ele ia ficar muito power, mas o Honesto falou que justamente deu aquele item, deixou o item passar porque era a última aventura e ele não ia querer mestrar para alguém com força 19, essa era a pegada da lojinha, né, que eu já citei aqui. E aí, cara, você tem Evermeet aí, que é a lendária terra dos elfos no oeste. Em AD&D os elfos vão para o oeste porque é igual a Tolkien, só que aí varia, né? Porque em Tolkien eles vão para o oeste porque primeiro que a terra dos deuses estavam lá. E aí quando a terra fica redonda, quando os deuses cortam a ponte com Númenor, né? Depois das blasfêmias de Númenor e do Sauron corrompendo Númenor, né? Com o culto a Morgoth, né? Um bagulho bem bizarro. Essa parte do Silmarillion, que é o melhor livro escrito até hoje, que
aliás, não é um livro escrito. O Christopher Tolkien juntou, né, os escritos de Tolkien e colocou lá. Eu gosto mais dele porque lá tá bruto o negócio, eu não gosto daquela descrição infinita do Tolkien no Senhor dos Anéis, eu gosto mais do Silmarillion. O Hobbit, eu tenho o livro, um dia eu faço resenha do Hobbit, mas o Hobbit é bem infantil, ele escreveu para os filhos dele. Então o livro que eu mais gosto é Silmarillion. E lá tá claro, né, a Terra dos Deuses, é lá, os deuses viviam na Terra mesmo, né, assim, em Arda. Eru Ilúvatar, quando criou, falou: vocês vão cantar a canção para criar o mundo e vão morar lá dentro. E eu tô falando tudo isso de Tolkien porque os elfos vieram de Tolkien, os elfos de AD&D. Tem um problema da estatura que não bate, mas em Forgotten Realms vai bater. Mas o negócio de viajar para o oeste, para quem nunca está perdido, não é possível que não leu Tolkien e está jogando RPG, só se for muito jovem, né? Mas quem joga RPG e leu em algum ponto, pelo menos segunda tinha isso, em terceira eu acho que ainda tinha, o resto eu não sei, de que os elfos chegavam em determinado ponto, lá 700, 800 anos, se eles iam para o oeste, era por causa de Tolkien, os deuses estavam na Terra e o destino dos elfos era voltar para a Terra dos Deuses, de onde eles saíram por causa de Fëanor e da Silmaril roubada por Morgoth. Então os Noldor saíram de lá, mas eram 3 raças élficas principais. Os Noldor saíram, mas os Vanyar ficaram lá a vida toda. Os Noldor seriam os Altos Elfos, tá? Em AD&D. Não, seriam os Elfos Cinzentos em AD&D, porque eles estão relacionados com craft e tal, né? Trabalham pedra. Gondolin é uma cidade maravilhosa de pedra branca e tal. E esses mais da floresta seriam... É muita cópia de Tolkien, tá? É muita cópia de Tolkien, os elfos de AD&D. Então os elfos verdes, né? Os elfos selvagens, eles seriam os elfos que nunca ficaram com medo, né? Por causa do Melkor, que botou medo, e não seguiram os deuses Oromen na jornada para o oeste, para a Terra dos Deuses. Eles ficaram lá. Então o Legolas, por exemplo, é um desses elfos de civilização atrasada, um elfo selvagem. E aí você tem um meio de campo ali que seriam os elfos que ficaram sobre o reino de um Noldor casado com uma deusa, né? Amélia. E a história de Silmarillion vai muito por causa da Amélia, a filha dele, o Beren roubando a Silmaril. A parte mais legal da história está aí. Então a D&D não deixa os altos elfos, estão mais para ser o pessoal embaixo da Amélia, né? E os elfos selvagens, sim, que tem a D&D também, seriam mais os elfos do Legolas ali, mas eles são bem mais selvagens que esses de Tolkien, assim, nômades, usando lança, né? O desenho clássico de um elfo musculoso com uma lança que tem no livro dos elfos, eu acho. Bom, tudo isso para falar de Evermeet. Evermeet é a ilha dos elfos, que seria o reino dos deuses, mas aqui não, né? Porque é a D&D, então eu queria até saber qual a opinião do Ed sobre Evermeet, porque ele está copiando Tolkien, porque a D&D copia Tolkien, enfim, qual seria a opinião dele sobre Evermeet? Eu nunca pesquisei isso. Então você tem toda, olha só, aí, o Norte Selvagem, o Norte é muito louco, tem invasão de demônio, então, assim, se em AD&D segunda edição você não usa as fichas de demônio de Planescape, você usa as fichas clássicas de segunda edição do Outer Planes Compendium, não está no livro dos monstros, embora no livro dos monstros está a Abishai, de Batezo, né? Pitfend, Demônio das Profundezas, Abishai, e de Tanari está Marilith, Balor e só, não me lembro, acho que sim, né? Que são 2 poderosos, né? Não tem nenhum bucha ali de Tanari na segunda edição, no livro dos monstros. Enfim, a lá está um valor de XP que, se você notar, é um valor de XP discrepante da tabela. Eu li em algum lugar, eu não lembro onde, mas que podia usar aquele valor, falava, não, pode usar esse valor aqui, não explicava direito, mas porque esses monstros são muito poderosos e tal, mas quando chega a Planescape, os valores são todos nerfados,
A contagem lá, como esses monstros tinham muitos poderes, né? A contagem era por poder, você botava um zoomzinho na prática, você chegava perto, seguindo as regras do livro do mestre, você chegava perto desse valor com um zoom por poder. Chegou Planescape, nerfou, não, falou, não, isso aqui tudo é um poder. E aí nerfou completamente XP, fica até meio... Foi um nerf muito pesado, na minha opinião. Mas enfim, falando isso porque no norte, ó, você tem Hellgate Keep, então você tem invasões de demônio aí no norte, então... E aí XP, como eu disse, é difícil nos níveis médios você ganhar XP por combate puro. Então, se você tem capacidade para matar demônio, eles valem muito mais XP e valeria a pena, embora o perigo seja proporcional, né? Mas é muito interessante o Norte Selvagem. E aí vai ter romance nessa linha, né? Do Drist, que é no vale do Icewind Dale ali, ó. Anauroch. Em terceira fica muito interessante Anauroch, porque volta uma cidade... Spoiler! Volta uma cidadela de Netheril, que se escondeu no Plano das Sombras. Depois eu fui vincular Arcane Age, eu cheguei à conclusão que é a cidade do Archmage, que era meio que ladrão, era refugiado, eles roubavam outros, eu não lembro qual era o rolo, mas eles escapam, né, justamente da queda das cidades aladas flutuantes de Netheril por causa do Karsus, porque eles já tinham fugido para o Plano das Sombras por essa perseguição. Eles escapam dessa queda e praticamente é o único reino de Netheril que sobreviveu lá no Mundo das Sombras. Em terceira edição eles voltam em Anauroch. E Anauroch era o lugar onde estavam as cidades de Netheril, né? Que é um grande deserto causado magicamente pela magia dos Faerin, que eles comem magia e tal, destroem o ambiente. Tem muita história, porque tem muito autor, tem muita coisa. Por isso também que é um cenário muito legal, Forgotten Realms, né? Então a gente tem, olha só, eu queria também jogar um pouco nesses Old Empires. Então você tem os egípcios aqui, e aí você tem a descrição de migrações da terra mesmo, trazidos por não sei quem e tal, né? Em algum livro vai ter isso daí, não lembro qual. Você tem Empire of Saints, então esse grupo aí, um dos personagens vem de Kalinshan, então tem uma outra aventura em Kalinshan, bem interessante também. É um reino com muita magia. Enfim, Hauru aqui que eu citei, né? Uma cidade, um dos maços. Tem Luriran, é um reino só de Halflings. Seria aí um Shire, só que muito maior, né? E os Lost Empires, então esse livro aqui é muito vasto, né? Como eu vou passar meio por cima aqui, porque já está longo já. Então olha só, ele vai falar sobre Mastica, sobre Zakara, as raças, descrevem os dragões, né? Então meio que em extinção, mas não se compara a Birthright, né? Que é um número ridículo, assim, muito pequeno de dragões que existem lá. É em Cerília, tá? Em Isle of Dragons e talvez no leste, talvez você tenha mais, isso fica em aberto. Mas em Faerun também. E aí tem um negócio interessante que eles abordam só as revoadas de dragões, quando ocorreu a última, né? Fica para servir de plot. Olha só, tem os anões. A arte aqui, ó, é do Weasley, né? Eu acho ela bem legal. As várias ferraças de anões. O terceiro seguiu a mesma linha, né? Só que colorido, uma arte mais bonita aí. Olha os elfos aqui. Os Drow com aquela pele bem negra mesmo. Olha o elfo selvagem ali no canto. O elfo aquático é engraçado porque em Tolkien eles não tem nada de aquático, né? Eles são simplesmente os elfos que, das 3 raças lá, eles pararam no porto porque eles se apaixonaram pelo mar e não seguiram para a Ilha dos Deuses. Basicamente o líder deles é o que recebe os magos quando eles chegam, né? Os deuses que viram magos ali, o Olorin, que é o Gandalf, e entrega o anel para ele recebe... Eles também sofrem perdas, né? Pelos Noldor, quando eles botam fogo nas embarcações deles para matar, é o fraticídio. E aí vem a maldição de Mandos em cima de Fëanor e dos filhos dele. E em AD&D não, aí eles falam, não, vamos mudar mesmo, não é um plágio completo, eles são os elfos aquáticos mesmo. Tem nada a ver, tem membrana, ó, uma cara bem
meio peixe, meio elfo aqui, né? Isso em AD&D se desvinculou de Tolkien. Aí fala sobre as raças Goblin, né? Olha os gnomos aqui. Os gnomos não foram esquecidos ainda nesse cenário, mas eles são conhecidos como povo esquecido, tá? Em segunda edição, em Forgotten. Acho que eu fiz um gnomo na minha vida, o Brenor, que também o nome é uma cópia de um rei anão, acho que de Forgotten. Joguei pouco. Olha os Halflings aqui, uma criança Halfling, que tinha uma dúvida de criança Halfling, olha ela com o pé peludo ali, ó. Fala sobre os gigantes, né? Então aborda. Aí vai citar os Rangers, os Paladinos, e aí você tem, como tem o código de Paladino, ele é meio solto, então ele é abordado aqui, né? Você tem as virtudes do Paladino. Forgotten deixa claro quais divindades, segunda edição, quais divindades podem ser seguidas por Paladinos. Você tem a maldição das runas dos magos, né? Que é a Curse of Mystra. Então o mago tem uma runa, ele tem que ter a runa própria, se alguém copia, tem uma maldição. Como eu disse, ele é mais high fantasy, né? Esse cenário do que o restante. Tem uma descrição de wide criativo, né? Então tem bastante coisa assim, meio muito lado B em Forgotten Realms, como instrumentos musicais próprios, gemas, e aí é essencial para a segunda edição. No Brasil não saiu, mas um livro chamado Forgotten Realms Adventures, que tem a descrição de cidades, mapinha de cidades, tem tabelas de tesouros, tabelas para pergaminhos de magia, que eu acho assim, é uma coisa que faz muita falta quando você vai sortear lá. Se você quiser sortear as magias que alguém encontra no pergaminho, você sente que fica meio descontrolado, meio desbalanceado, meio injusto. E aí Forgotten Realms tem, como tem muita magia própria do cenário, também tem nesse livro. É um livro, se você vai jogar em inglês, segunda edição, o Adventures é um livro muito bom para ter. Você vai ter a descrição dos sacerdotes especialistas lá, né? Aqui você não vai ter. Então, ou você joga com um clérigo, ou o mestre vai ter que montar a classe. Foi assim que a gente começou, os especialistas, porque as descrições estão lá no Adventures. E aqui fala sobre bardos, e aí entra em Faerûn, né? Olha só, tem o reino aqui, aquilo ali é o mar interno, né? Esse é o mapa básico. Depois é interessante também, se você tiver acesso ao Atlas of Faerûn, que é um livro com um mapa muito completo, né? Aí fala sobre Underdark. Underdark, acho que o termo já vinha, né? Em Greyhawk já tinha, mas aqui é mais descrito, então é um reino todo subterrâneo. Eu acho que eu achei um mapa depois, lá para a terceira, ou era a segunda, um mapa do Underdark, que é interessante. Você não vai achar tão fácil assim um mapa do Underdark, porque é difícil até mapear, né? É uma coisa que também é 3D, né? Como que você vai mapear um negócio desse? Se eu lembrar onde está esse mapa de Underdark, em qual livro, eu deixo aqui. Mas eu já adianto que naquele RPG Stack, no fórum lá você acha, também vou deixar o link, você acha muita coisa lá, você pergunta e resposta, né? Olha ali o calendário. Aí você tem os vários calendários. Olha aqui os nomes dos anos, né? A campanha é 1367, né? A campanha aqui. O terceiro já está na frente, mas não está tão longe assim. Ó, o quarto aqui despiroca e caga tudo. O terceiro está avançado um pouco, eu não lembro quanto. E aí tem os nomes, né? Como que os elfos dão nomes e tal. Não chega até as tabelinhas de sugestão de nome que tem em Birthright, que é interessante, mas Birthright é muito baseado na terra, né? Os nomes, em boa parte. E aí, para Forgotten Realms, você só vai ter essa tabelinha em terceira edição. E é por isso que eu recomendo o livro de terceira edição. Mesmo que você não jogue no sistema, tem coisa legal lá, tá?
quarto eu não recomendo, porque assim, eu não gostei e aí eu não vou poder falar, né? Eu não li o suficiente para... Eu tenho até uma versão digital, mas eu não li o suficiente para falar. A língua comum aqui, né? Falando aqui que ela é baseada. Olha só, tem um alfabeto. O Ed não é nenhum Tolkien, né? Mas ele cria umas coisas bem legais. Olha só, ficou legal isso aqui. Eu até copiei muita coisa disso aqui na estrutura em um dos meus cenários, que eu não vou lançar provavelmente. Mas tem uns contos desse cenário, eu vou deixar o blog aqui também. Isso aqui está em papel de caderno do meu cenário. Eu copiei essa estrutura do alfabeto para fazer outro. E aí você tem as diversas línguas, né, as linguagens. Como que funciona as moedas, né, nos diversos reinos. Assim, não é igual Dark Sun, que tem mudanças muito fortes, e não chega nem a ser igual Dragonlance, por exemplo, que você tem a peça de aço, né, nada tão exótico assim. Forgotten Realms, nesse ponto, segue muito a linha básica. Esses desenhos aqui acho que são do Eric Holtz, se não me engano, esses internos. É bem diferente. Eu não achei ruim, você nota que é uma proposta diferente, mas também não é fantástico, né? Olha só esse meio elfo aí, meio estranho. É um artista que trabalha bastante em Forgotten Realms, em vários livros. Ele desenhou essa parte lateral, achei legal porque ficou imersivo, né? Essa arte que ele faz aí. Aí é interessante, né? Daily Lands, essas terras dos vales, elas são terras praticamente sem governo, tem um lord ou outro, é bem esparso. E é um dos primeiros civilizações humanas na região central ali. E depois de certos conflitos eles entram em acordo com os elfos. Tem a Pedra do Acordo, uma pedra mágica que os elfos erguem ali, né? Lembrando o acordo entre elfos e homens. É uma coisa que os elfos reclamam, né, das gerações de homens com memória curta, tal, aquele conflito básico que tem em todo o cenário. Lá em terceira edição, como tem uma decisão, né, em segunda já, de recuo para Evermeet, pelos governantes élficos, tem uma decisão, e pelo povo élfico em geral. Essa decisão não é mais, né, do elfo com 800 anos ir para lá, tal, é de todos os elfos irem para lá, que é meio, seria depois da Guerra do Sauron, né? O Sauron derrotado, os elfos começam a partir para a Terra. Forgotten chega nessa parte, começa em segunda edição, em terceira já está muito forte isso, né? Então toda a corte élfica aí está esvaziada em terceira edição. Isso foi interessante. E aí só resta alguns jovens revoltados, tal. É interessante os conflitos que surgem. O mapa dos vales aqui. Como foi em 2 kits que saiu, a gente sofreu muito, tá? Porque eu tive que mestrar um bom tempo sem o segundo kit, não tinha grana. E aí eu rabisquei muito esses mapas, tentando adivinhar onde estavam as cidades. O livro está todo rabiscado. Deixa eu ver se eu acho. O Vinícius vivia me chamando de herege. Assim, o mapa eu não tive dó de ó, eu desenhei aqui, ó. Meu Deus. Mas eu lembro que esse daí... Não, dos vales não. Dos vales sim, porque eu tentei identificar onde estavam os vales. Eu rabisquei, cara. Rabisquei bastante, mas eu rabisquei mais que todos das terras centrais. Porque eu mestrei bastante lá. O Plínio também mestrou bastante Forgotten Realms. E o meu personagem era o Taurus. Era um Ranger que eu tirei força 97, se eu não me engano, na força. Era um dos personagens mais bizarros que eu tive. E um dos meus surtos de ninguém jogar RPG, eu ficar revoltado, eu joguei minha ficha fora. Uma das coisas que eu me arrependi mais na vida, jogar a ficha do Taurus fora. Eu até remontei ela depois, com base nas memórias, mas ficou igual.
Ele era um personagem bem bizarro. O Plínio acabou com o mundo depois que eu fiz o meu desejo de que eu queria uma tropa de 1000 golems de ferro. Eu não sei o que o Plínio fez, se ele tirou os golems de outros lugares e jogou sob meu domínio, mas logo depois disso a campanha acabou. Ele começou o fim do mundo, abriu um portal, meu personagem entrou no portal nesse fim de mundo aí e foi parar no meu cenário como NPC. Este é um PDM, Vinícius, um protegido mestre. Não mexa com Taurus em Mystic Realms, que você vai levar na cabeça. Nem tanto, tá? Vencer, venceu, coitado. Mas ele tem um grupo, quem sabe o clérigo reviva ele. Ele é um meio elfo, não é um elfo. Tem isso também, né? Em segunda edição, um elfo só pode sofrer Resurrect, um meio elfo não. E aí, cara, os vales tem um negócio muito legal. Tem o Aenkar, uma lenda lá. Então tem a morte de Aenkar, é um termo para quando dois combatentes morrem ao mesmo tempo. Porque foi assim que Aenkar morreu, batalhando um dragão, lutando contra um dragão. Olha só os símbolos dos vales aqui. Então, cara, esse livro de segunda edição é muito bom. É claro que ele está abaixo de terceira no ponto de diagramação e arte, porque o de terceira foi muito bem elaborado, mas ele é mais extenso que o terceira, tá? Eles são esses 3 livros, no total ele é mais extenso e mais completo que o terceira, só que o terceira completa com coisas muito interessantes como rotas de comércio. Então vale a pena ter os dois, mesmo que você vá jogar em segunda. Se você for jogar em terceira, ainda vale a pena ter o de segunda, e sempre vai valer ter os mais velhos, né? Tem muita coisa que não passa para as outras edições, muita descrição. Aqui, ó, você tem a estrada de Moander, né? Que é quando o deus Moander partiu para Mythdraenor, foi impedido, foi destruído, ó, Mythdraenor. Então você tem os lendários cavaleiros de Mythdraenor, que eu já citei em outro vídeo, né? Standing Stone, ó. Isso aqui é uma região central, muito importante, né, do cenário. Aí Cormyr, como eu falei, ó. Cormyr também tá bem pichado meu mapa. Cormyr tem um monte de regra que faz muito sentido historicamente, tá? De você impedir aventureiros de entrar armados, de pedir para amarrar com fita, porque tem relatos históricos, né? De, assim, eu não fui a fundo nisso, mas tem de você não poder andar armado por aí, né? Nenhum governo gostava muito de pessoas armadas por perto. E aí em Forgotten Realms praticamente esse é o único reino que controla isso. E os aventureiros vão, na minha opinião, normalmente vão evitar isso, porque tem uma taxa para você se inscrever como grupo de aventureiros, você paga anual, ou então só se compromete a amarrar as armas e não sei o que. E como é meio high fantasy, tá? Em Forgotten Realms você tem que tomar cuidado com algo que faz sentido, que é você ser hiper poderoso e poder massacrar todo mundo. O Combat and Tactics de Players Options tem algumas coisas que vão segurar um pouco os jogadores, tipo você tomar um bolinho, foi imobilizado, você pode ser morto, mesmo sendo ultra poderoso e tal, tem algumas coisas assim. Mas nessa época que não tinha Players Options, a chance de você ser imortal e matar uma cidade inteira sozinho existia, né? Um Aragorn contra toda a tropa Uruk-hai aí. Só que como é meio high fantasy, você tem que ficar esperto. Aquele negócio do joguinho de Baldur's Gate, de vir os Flaming Fists, apelãozíssimo, te pedindo de destruir tudo. No 1 e no 2 vinham os Coiled Wizards, né? Embora não seja bem assim lá, mudaram bastante. Mas aqui em Cormyr, cara, uma chance de você trombar um grupo de magos de guerra do reino existe, é meio high fantasy, tá? Embora tenha uma quantidade pequena de magos, ela existe e não é pequena como em outros cenários, ela é razoável. Então pode tirar do cavalinho da chuva de querer massacrar cidades de humanos de nível 0, né, que você tem em segunda edição. Olha aqui sobre Goldengal, Castelo Crag, Castelo Crane, né, que você fala. O inimigo do Destruidor, o amigo do Destruidor é a mesma coisa. Os Red Ravens. Olha, então tem um livro só de companhia mercenária, tem muito suplemento para seguir em segunda edição, tá? Muito suplemento. Olha só, aí você vai ter alguns mapas aqui, mas no Adventure você vai ter mais mapas, tá? Então essa daqui é uma cidade menor, Emercy.
Acho que eu mestrei uma aventura de terceira edição aqui por perto. Pronta, uma aventura pronta. Suzeio, que seria a capital, tem os mapinhas. Tilverton, as patrulhas com formiga, então olha só, você já tem algumas patrulhas com nível assim, né? É meio High Fantasy Forgotten Realms. Você vai ter níveis altos, é diferente de Birthright, que é bem nerfado os níveis, né? De NPCs, é difícil achar, aqui é mais comum achar. Então vai numa cidadezinha aí que o Lorde é nível 20, mano, tu vira pra ter. Olha esse monstrinho do Weasley aqui, é legal. Tem que fazer desenho de Birthright também, né? Com um cenário interessante. Essa arte aqui eu não sei de quem foi, ficou bem interessante, só que bem estranha. Ó, o Monsi aqui. Então aqui eu vou falar os reinos, né? Então era Fort Zentil, Flam, Moonmaster tá aí, e Colinas Distantes, onde tem uma arena e tal. Acho que, não lembro se um dos meus personagens veio daí. É bem interessante também. Essa região é interessante, do mar interno ali, do Mar da Lua. Tentia e o Lasha, que tem muita ruína por aqui, né? Então isso aqui é uma cidade sobre ocupação, Yulash. A vastidão, daqui que o Braveheart veio. Acho que era Procampur. Tem Calount, Procampur, Tar, Curve, Procampur. Acho que ele veio daqui. E Ravensbluff, que é uma cidade da RPGA, né? Que era uma associação de jogadores, acho que ainda existe. E boa parte da descrição vinha dos jogos, né? Das sessões de jogo deles. The Living City. Tem Tantras também. Surlagol. Ó, aquele mesmo desenhista tem aqui. A Costa do Dragão é um dos lugares que eu menos explorei assim como mestre, como jogador, embora eu li alguma coisa, é interessante, é um lugar com muitos piratas. Tem regiões que eu queria conhecer mais aqui, ó. Westgate. Aí tem os Lords. Aqui, ó, que eu falei, eu joguei muito nessa região, meu mapa tá todo pichado disso daqui, todo. Tentei desenhar as estradas aqui. E olha que a gente nem chegou muito em Baldur's Gate, a gente ficou mais em outras regiões ali. Um dos grupos vinha de Waterdeep, né, um dos primeiros grupos, que era o Melfor Trovão, que era um elfo do Elcio. Também foi muito, os dois foram muito largos jogando a Força Extraordinária do Guerreiro. Ele era um elfo com 18 cacetada, mas eu não lembro quanto. E o Hércules, que era o do Plínio, era um humano guerreiro também, com muita força, era 90 e pouco também. E eles eram uma dupla, né? Andavam só os dois. Não tinha muitos NPCs. Assim, as aventuras eram difíceis porque eles eram guerreiros sozinhos ali. Uma das aventuras foi ali, ó, no Highmoor, os Sharks Elevados. E aí eu puxei uma matéria da Dragão, que tinha os Ceratops, né? Tinha os dinossauros que não são... que isso apareceu praticamente em Forgotten, num reino paralelo. Aí tinha um portal para... eu não deixei claro onde que era, se era o mesmo reino paralelo, de onde vinha o Dragonbait, que é um Sauriel, né? De Forgotten Realms. Tem acho que até romance do Dragonbait com a Azuri, a tatuagem de Azuri lá, que é um construto para ser humano perfeito e tal. Eu não deixei claro para os jogadores se era o mesmo cenário, eles não conheciam também, se era o mesmo mundo, mas eram outras tribos, né, que eu coloquei ali de Sauriels, que eram baseadas na Dragão. Eu não tinha os livros em inglês, eu usei da Dragão, eram Ceratops e mais alguns, e eles enfrentavam o Dragão de Chifres, era o vilão, era um Ceratop com 2 Deinonychus que ele treinava. E aí eles caem em uma ruína e tal. Foi divertido também. Eles não conseguiram jogar muito. O Hércules acho que encontrou uma espada inteligente. E aí a gente foi parando. Mas os personagens existem ainda.
ficaram parados lá em segunda. O outro grupo de segunda era um anão e um elfo, um halfling, que eu mestrei. E aí o halfling passou para a terceira, mas o anão até passou, ele jogou um pouco. Mas jogou pouco também. A campanha que mais durou, como eu disse, foi a 2.5. Olha aqui, Bereghost. Olha o forte da vela aqui nesse desenho. Legal. A arte branca e preta é legal, mas não tem como negar que a terceira edição tá mais legal, né? Olha aqui, Daggerforge, eu sempre quis, jogador, ir lá ajudar a salvar o Randall Morn, salvar o Vale da Daga, mas como jogador eu nunca tive oportunidade. Cheguei a mestrar uma aventura que envolvia isso, mas os personagens morreram. As aventuras prontas costumam ser cruéis, né? Se o jogador não se prepara, é muito apelona no geral. Quase todas que eu peguei. Ainda mais quando o grupo não é bem feitinho, com um clérigo, um mago, um guerreiro, um ladrão, e os jogadores jogam juntos, aí a coisa complica em AD&D. Mas tem as patrulhas de Darkhold, Dragon Spear Castle, né, famoso assim. Então tem muita coisa interessante nas terras do oeste. Naturel. As patrulhas Zentarim. Tem a Fortaleza Negra do Zentarim ali, né? E até tem uma disputa interna depois entre Manchun, Sememon e o clérigo, né? Fizou. Em segunda já existia essa disputa, já estava incipiente, mas em terceira que não vou nem dar spoiler nessa parte, mas lá é deflagrado. Então tinha muita coisa interessante aqui, o Vale da Batalha, coisas que o pessoal não chegou a encontrar. Os Salões do Martelo, Ilefar. E aí, assim, Baldur's Gate 1 aborda um pouquinho, né? Bem pouquinho. Tem umas coisas lá que até não estão no livro, eu acho. Uma Torre do Mago lá. E Baldur's Gate 2 vai pra baixo, né? Aí chegamos em M, né? Que é uma pegada mais árabe ali. Seria praticamente um paralelo com a Terra, bem paralelo, bem fraquinho. Seria uma Espanha, uma Península Ibérica tomada, né? A história é completamente diferente, mas daria, se você quer manter uns paralelos, para usar sotaque, eu usei isso para fazer o sotaque, né? O pai do Paladino, do Braveheart, ele vinha de M, se eu não me engano, tá? Isso, eu fiz um sotaque português nele, para ficar diferente. Mas ele tem uma pegada mais árabe mesmo, assim, né? Então, os almorávidas maometanos tomaram, né, aquela região, fizeram reinado. Mas aqui acho que é mais intensificado, você vê mais na população também, né? Aí você tem as lendas de Shelimber. Olha aqui o que eu falei, né? Você tem as bandeiras de mercantes. Aí você vai ter o Iron Throne aqui. O Iron Throne depois, ele está envolvido no Baldur's Gate 2, se não me engano, porque o Sarvok, o vilão do 1, tá vinculado ao Iron Throne. E ele, tipo, tinha rumores de ser uma organização de vilões e tal. Em terceiro, acho que isso fica... Eles são desbandados, eu não me lembro, tá? Aqui, ó, praticamente o fogo grego, né? Que tem segunda a versão de Forgotten, são esses Firepots. E chegamos em Waterdeep. Então, como é uma cidade-estado, é a cidade-estado mais descrita do livro, porque ela é uma das mais importantes, né? Então tem bastante coisa, tem um mapa todo aqui, ó, com os wards, City of the Dead. E aí depois você vai ter, a Abril vai lançar os livros de Undermountain, né? Undermountain, que estão embaixo de Waterdeep, que são as masmorras do Halaster. E isso foi lançado em português pela Abril. E aí você tem o que eu falei, né? Evermeet, Lantan, que é uma ilha dos gnomos principalmente, mas tem humanos, o povo que serve Gond, o deus das invenções, né? Você tem Mintarn, Monchês eu falei que eu
A gente jogou uma aventura lá, foi legal. Meio que tem um conflito entre um povo invasor e o outro povo mais pacífico de lá. Os Northmen, né? São meio barbários, meio uns vikings, né? Os Northmen aqui. O povo que vive lá, não sei se quem conheceu em algum paralelo lá na Terra, mas tem druidas, né? Então é uma ilha interessante. Aí Nelanter, acho que são. Aí Nimbrau começa a ficar exótico o negócio. Eles têm o Ruafin, de piratas, Orlungur, e chegamos no Norte Selvagem. Eu mestrei boa parte do Norte, não mestrei em Icewind. Tem um jogo só de, né, segunda edição para PC, na época dos 486, Pentium. O Icewind Dale, tem um jogo só de Icewind Dale. O Hellgate Keep aqui, eu acho que tem alguma aventura abordando Hellgate Keep. Luskan tá descrito bem em primeira edição, tem uma aventura que você parte do nível 0, que é nessa região. Silvery Moon, né? Eu acabei mestrando no lugar porque um dos personagens lá acabou se casando com a Lustriel, que é a Lorde de Silvery Moon. Sundabar. Em terceiro, isso daqui vira Aliança, né? Aliança do Norte, se não me engano. Anarok, como eu citei, olha só, tem as tribos de beduínos. E aqui a gente chega no Cold Lands, então você tem um reino dominado, né, pelo bruxo, então é meio uma mistura meio de Rússia, assim. Você tem Damara, o Garrett Dragonsbane, um paladino nível 21, ele vira tipo um lord lá para combater. Narfel, Glister, The Rise, a grande geleira, Sossal praticamente some do mapa. E aí você vai ter uns livros vermelhos muito bons de AD&D segunda edição, de Forgotten, com o pessoal desses reinos. Então você tem um kit para um guerreiro de Sossal. Eu acho esses livros muito bons. Assim, tem certas apelações, mas não vi nada de bizarro. Aglarond, um dos personagens vem de lá, né, Terra da Simbu, o personagem do Elcio, lá naquela campanha, ele era um mercenário de Aglarond. Impiltor, Hashman, já abordou. Tai é a terra básica, né, dos vilões aqui, os arcanos vermelhos de Tai. Os Impérios Antigos. E aí Chesenta é um lugar que eu acho interessante, assim, que eu queria jogar um pouco, né? Essa região aqui não cheguei a jogar também. Nos livros de kits tem muita coisa interessante. Chesenta aí, uma pegada meio grega, espartanos, né? É meio maluco, assim. Acho bem legal aqui. E aí tem os Reinos Perdidos, os Impérios das Areias, então Kalishan, embora de maneira um pouco distorcida e não canônica, tá muito em Baldur's Gate 2, né? Mas tem Kalishan, tem um livro só de Kalishan, tem esse livro, tem em segunda edição tem um livro sobre isso. Essa arte também tá bem legal, mas não sei de onde é. Aqui é Luiren, né? Mas essa cidade eu não sei se é Hauru, o que eles quiseram fazer aqui. Se é aleatório, aqui é Luiren. Acho que é um Minster visitando Luiren ali, hein? E aí acaba esse livro de geografia, né? E entra um livro bem curtinho, Running the Realms. E foi aqui que eu li o texto, né? Que eu falei que chamou a atenção, do Ed Greenwood. Então, praticamente aqui aborda os deuses, né? Como montar a campanha, tem os rumores, né? Os plots e os NPCs, né? Principalmente. Então eu li essa introdução aqui do
do Ed, do Jeff Grubb primeiro, e para mim principalmente do Ed, né? Quando eu li essa introdução do Ed, foi bem imersiva, e foi um dos pontos chave assim para chamar a atenção para jogar essa campanha. Aí nesse livro, que é bem curtinho, né, ele dá algumas dicas aqui, a arte tá legal também, dá dicas para campanhas e o que fazer com personagens de outros mundos. Então ele cita aqui um personagem de Atlas, de Força 24. Eu não gosto muito da abordagem deles, dão uns nerfs, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. E aí eu não sei se é o Jeff Grubb que tá fazendo isso, mas olha só. The Forgotten Realms campaign setting is an AD&D second edition campaign world, so that player characters who are not strictly AD&D second edition, such as a Dwarven Cleric, Thief, Illusionist, Paladin with an 24 natural strength, cannot enter the realms without modification to fit the rules. Então, na prática, isso daqui não tem, né, em Atas. Então eles falam para nerfar alguma coisa bizarra. E aí, ó, DMs at their own discretion may choose to let such individuals into their Forgotten Realms campaigns, such as letting a Kender from Kryn or a half giant from Atlas make the transfer, but that decision rests solely on the DM. Então eles não falam para nerfar, eles falam para nerfar fora da regra. E aí você faz isso, e se vier de outro mundo, aí o mestre que vai julgar. Então dá para você chegar com seu meio gigante Força 24 sim em Forgotten Realms, né? Só que aí, ó, os itens mágicos eles são nerfados, né? Então, assim, como é um reino de high fantasy com deuses muito ativos, faz sentido, tá? Os deuses são muito ativos mesmo. E aí tem um ponto que o Ed tá até hoje, né, no último vídeo estava falando sobre armas de fogo, né? Então elas não funcionam, né, as físicas. Aqui explica como usar os X-Grids. Então os mapas vinham um fotolito transparente com os X-Grids para você. Eu usei isso nos meus cenários, né? Diferente daquele mapa de Mistara que já vem com grid, os de Forgotten vinham sem e vinham fotolito para você colocar em cima para medir a distância que você está se movendo. Então aqui tem toda a explicação de como usar na escala maior, na escala menor, o que os terrenos fazem, né? E aí explica áreas de magia morta, magia selvagem. Eu não sei onde isso tem, né, em outros livros de AD&D segunda edição, mas influenciou Forsaken Worlds, né, como eu disse, tem áreas de magia selvagem lá. O Tome of Magic, que é um livro de AD&D segunda edição, ele conta com isso aqui na classe Wild Mag, no controle do Wild Mag, né, isso daqui. Eu não sei se é oriundo de Forgotten ou se veio de outro lugar, mas em Forgotten tem bem descrito. E aí tem um timeline, né? Tem um timeline, é interessante. Ele não aborda muito tempo, né? Olha só. Vai pegar isso daqui. Mas ele é maior do que, acho que é, por exemplo, do Crusades, né? Mas, como eu disse, fantasia é mais fácil, você faz o que bem entender. E ele avança um pouquinho no futuro, só com um nome, né, que a lá não dá para os anos. Aí você tem aqui o que está acontecendo no mês. Então você pode jogar, né, que eu mestrei baseado nisso daqui, mas sem os livros, então com alguns problemas, né, mas baseado nisso aqui eu mestrei uma aventura sobre a Pedra Viva, que é um dos temas recorrentes, né, aqui ó, Inchameter. The adventure wizard Sean Teruvin has announced his discovery in the ruins found in the forest of Mir of a glowing, faceted ruby as large as a human's head. Então os personagens derrotam um culto lá depois, recuperam esse artefato, e aí tem uma aventura para eles. Cara, eles
no final da campanha aí, né? Assim, no final da campanha que eu digo, depois de muitas aventuras, a campanha não acabou porque em teoria ela está em aberto, mas depois de muitas aventuras eles conseguiram destruir esse artefato lá na piscina de Sune, em outro plano. Eles carregaram esse artefato aí até em Ravenloft, cara. Esse artefato tava na mochila de alguém. Isso porque ele foi roubado no meio do caminho. Eles tiveram que recuperar, levaram uma bronca da Elminster. Levou bronca? Não lembro se levou bronca. Porque assim, era um grupo que a primeira aventura foi muito... Ela tinha um vínculo com o meu cenário. E aí o grupo foi procurado pela Elminster e por alguns outros para agir naquele plano low profile. Eles procuraram os aventureiros low level para não ser detectados. Esse era uma linha de Forgotten que eu mestrava bem alternativa, né? Ela teve um evento que não está aí e que tem a ver com os outros cenários que eu mestrava. E aí a aventura começou desse jeito. Então o Elminster acaba guiando os caras tudo para serem arpistas. Eles acabam virando arpistas, né? Isso antes de ter o livro dos arpistas e tal, mas depois que eu fui adquirindo, foi complementando, né? Esse desenho bem legal. Como eu falei, as organizações estão descritas aqui, os Zentarins. Aqui a gente entra nos NPCs com o desenho do Weasley. Olha a Alias aqui, ó, of the Azure Bonds. Ela tem uma história parecida com Adam Warlock, né? Da Marvel. Não sei se mais gente notou essa semelhança. Ela é um construto para dominar o mundo, alguma coisa assim. Ela se rebela. Eu acho meio caquinha porque ela é nível 8, mas enfim. Tem uma história, tem romance, né? E aí muitos dos nossos nomes de personagens vieram daqui porque era a nossa fonte de inspiração, né? A arte do Weasley tá bem legal, olha, acertei um nível pelo menos, né, do Azul. Fighter 20. O grupo, né, nível bem baixo assim dos Cavaleiros de Mithril. Eu não sei se na época que saiu a segunda edição, se o grupo real já tinha subido muito de nível, mas por volta do nível 8, 9. Ó, o Drizzt aqui tava no 15. O Falcon Hand. O Gunter. Ó, o Fizou aqui. Até hoje não sei o que é essa gema na testa dele. Eu peguei o livro do Villains, eu não lembro se eu vi se tinha essa gema. Villains Handbook. É um Priest de Cyric. Ele não é de Cyric, tá? Ele é de Bane, mas ele tava como Cyric até Bane. Spoiler, voltar na terceira edição. O Goldhammer aqui é um dos poucos caras com força 18 cacetada. E ele é bem, ó, 1836. E olha o tamanho do cara, né? Porque faz sentido, 1,90 e pouco já era pra ser bizarro pela diferença de bônus. Olha só, outros cavaleiros. O Kelvin é um dos lords não assumidos, né, de Waterdeep. Depois ele sai, acho que em terceira, vira só um aliado. É o Blackstaff. É um dos magos mais poderosos, tá vendo o nível aqui, ó, 27. O Adventure, o livro que eu citei, ele tem regras para nível épico, né? Antes de sair o livro de nível épico de segunda, Forgotten já tinha as regras para quem era de nível épico, que é acima do 20. Que tem muito NPC de Forgotten, acho que é por isso também que fizeram isso. Tem um Beholder aqui, ó, de NPC. Ó, o Merith Strongbow, meu irmão criou com o mesmo nome, né? Esse elfo aqui, como um jogador. O Lord Morgreen, que é bem bundinha. Olha aqui o Pergeron, ou Pergeiron, não sei como é que eles chamam. Aqui em inglês tem, né? Em português acho que não tem. Pergeron. Que difícil. No meu ficou meio francês, Pierre Geron, o que foi inspirado, claro, pra ficar diferente. Depois, né? Porque quando eu era moleque não me importava muito, não. Tem esse Neyron, The Skimmer, não tem os atributos, né? Esse é um dos problemas que eu não gostei desse livro, que pelo menos atributos é legal de colocar, eles só botam que é alto.
E assim, que é alto é acima de 15. E se você for ver, ninguém tem, tirando aquele com o extraordinário. E esse Neron, os feitos que são narrados aqui, não tem como ele fazer sem ter força absurda. Se não me engano, eu botei ele como NPC com o cinturão da força gigante. Porque ele é bizarro, cara. Ele é nível 12, acho que o Hércules encontrou ele. Ele é nível 12 e os feitos que eles colocam aqui, ó, olha, eles citam os itens e não colocam nada. Com um Necklace of Missiles, Magical Blade, Ring, não faz nada assim. Matar um monte de gigante, uma tribo de gigante sozinho, que eles falam aqui. Eu botei um cinturão de força gigante nele. Olha o Randall Morn aqui. Quem quiser salvar ele lá, ajudar ele. No segundo ainda dá. Rain of Blade. Olha o Sememon. Sememon, o grupo de terceiro encontrou. Storm Silverhand. A Simbu aqui, ó. Esse é o nível 30. A NPC com o maior nível do jogo na época de segunda edição era a Simbu. Lorde de Aglaron. Em terceira ela tem um romance com o Elminster, né? Aqui tem o Temidarim. E que eu sofri, cara, porque assim, eu queria muito encontrar o que diabo era um Disencanter que esse Temidarim tinha domesticado. E, cara, não tem livro, né? Não tinha livro. E depois de anos e anos eu consegui achar esse monstro Disencanter em um dos Monster Annual. É praticamente um camelo azul com duas trombas, assim. E a minha curiosidade durou muito tempo. O Vanguardast, o líder dos magos de guerra de Cormyr. Se não me engano, ele morre na terceira também. Não me lembro. E aqui tem uns NPCs menores, né? Sazandes, o Yorel. E aí a gente chega nos poderes. Então aqui tem uma descrição, praticamente Paladino de Forgotten, ele pode seguir um deus Neutral Good, ou Lawful Good ou Lawful Neutral, são os três deuses que eles podem seguir. Se eu não me engano aqui dão os alinhamentos dos deuses. Mas é o que eu falei, bem descrito mesmo, só no Adventures. Aqui você tem o símbolo, como que funciona, como se vestem, né? O clero. Em segunda edição ainda a Charnon era uma grande protagonista, depois eles inventam uma desculpa. Ao Tempos, eu tive um sacerdote Tempos. Símbolo de Gond ali. Helm. O símbolo de Helm é muito parecido com o de Torm. Taimora, a gente chamava de Timura. Só em Baldur's Gate aqui o cara falando Taimora. Ezuf, Denner, Mauril. As divindades eu sempre achei muito interessantes. Tem algumas que são da terra, né? Tyr. O Bane aqui. O Bane estava morto, mas não estava. O Baal estava morto e não voltou. O Mirkul. A Valkyrie não estava morta. Eu já citei a aventura em outro. Os poderes delas ficaram com Lyra. Leira sim estava morta, a deusa da ilusão, no tempo das perturbações. E os quase poderes: Entropia, Garagos, Baelros, Gargalt, o deus banido, seria meio que o demo, seria meio que o demo, mas meio podrinho, né? O Eiron, Moander aqui, o Art que volta, Red Knight, o Liatvin, spoiler, ele era o plano, era o filho do Bane, então o Bane rasga ele por dentro para voltar, alguma coisa assim, eu não me lembro direito. Savras, Gergal, Siamorph. Em terceira a gente tem algumas mudanças, né, depois disso. Chialia, os personagens encontraram o avatar de Chialia na floresta, se não me engano, o grupo do Melfur. Os deuses das tribos de bárbaros, tem bastante coisa legal aqui, cara. Os deuses elementais, mas assim, ele necessita é muita coisa, então é um livro que necessita dos outros, né? Aqui só tá a ideia jogada, então você fica, pô, que ideia legal.
E aí você, se não acha os outros livros, você tem que criar, o que não tem nada de errado, só que o problema é que eu sou laufo, né? Eu queria porque queria os livros, queria saber qual que é o oficial, qual que é a versão oficial. Eu fiquei até meio chateado depois de descobrir a verdadeira gema viva lá, mas eu não mudei tanto assim, não ficou tão diferente. Depois eu coloco onde está a gema viva, tá num Volo, um guia do Volo para itens mágicos, ela tá lá, tá? Nunca que eu ia ter naquela época, tem como, sem internet, tinha como chegar nisso. E aqui o livro que eu já mostrei, né, de aventura, basicamente descreve Shadowdale, que é a terra onde vive o Alminster. Então ele é meio que igual ao Threshold de Mystara. Espera-se que os jogadores comecem aqui, é um lugar ideal para começar. Então ele é bem descrito, tem uma cronologia, tem essa primeira aventura, os Drows estão ali debaixo, tem esse mapinha, é legal o mapinha que tem aqui do Shadowdale. Um dos grupos começou aí, né, como eu disse, um começou em Waterdeep, um começou aí, o do Kyrger, que era um anão do Plínio, e do Halvar, que era o Halfling do Elcio. Eles começaram com seus irmãos, era um grupo com 2 PCs, 2 NPCs, cada um tinha um irmão. Começaram aqui. O outro grupo começou em Waterdeep, né, o do Melfort e do Hércules. E o grupo que mais jogou começou de lugares diversos, né? Então era o Agnarips, o apelido, né? O Agnar de Aglarond, o Braveheart de Procampur, o Tetsu vinha de Karatur, das ilhas. Acho que tem 2 ilhas, né? Eu não lembro qual ilha. E o personagem do Guilherme, vinha de Kalinshan. Era um personagem pronto, aliás. Típico do Guilherme pegar personagem pronto, o restante criou o personagem. Como era Players Options, era meio bizarra a diferença, né? Então o Fighter Mage tinha músculo 19, enquanto os guerreiros do grupo mesmo tinham uma força muito menor. Então era um grupo meio bizarro. O guerreiro de Kalinshan ainda tinha 18 alguma coisa. O resto tinha bem menos. Mas era um grupo praticamente todo de guerreiros. O paladino tinha que curar o restante, mas eles acharam NPC depois, né? Lá em Kalinshan. Olha, aqui tem a lenda do Ainkar aqui, vem nesse livro aqui, né? Aqui os desenhos falam sobre as fazendas, e aí vai ter aquela aventura lá que eu mostrei. E acho que é isso, né? Minha bateria vai acabar. Mas enfim, Forgotten Realms não vai faltar material, cara. Então, se você não tem tempo para escrever, quer um reino interessante, quer partir, é um High Fantasy, mas não é um High Fantasy, não é um Final Fantasy da vida, né? Não chega nesse nível. Mas para os padrões TSR é um cenário High Fantasy, mas é um cenário assim, seria mais perto do padrão de um cenário, tanto que depois acabou virando o cenário oficial. O Greyhawk em segunda era o oficial principal. Lá para a terceira, quarta, quinta foi virando o cenário oficial Forgotten Realms, né? Também por isso, além de ter uma vasta gama de autores escrevendo em Dungeons, em Dragons, em suplementos, é o mais complexo, com mais variedade. É um dos mais interessantes, sim, né? Eu ainda gosto muito de Forgotten Realms. Joguei pouco, mais mestrei que joguei, mas é um dos mais interessantes. É aquilo, como escolha de primeiro cenário, eu acho que é uma escolha acertada. É o primeiro cenário ideal. Embora eu goste de Mystara, goste de Greyhawk, eu acho que Forgotten é o primeiro. E aí você quer partir para alguma coisa diferente, você pode conhecer todos, se você puder. Mas se você vê a verdade lá na frente, que você vai ter pouco tempo no futuro, eu aconselho de novo a partir para um mais exótico, logo depois de Forgotten. Um Dark Sun, Planescape talvez, e um Birthright, que é diferente por poder reinar e tal. Então em segunda edição, para mim, essas são as opções. E aí é isso, digamos tchau aí para o meu cenário favorito.
Quem sabe um dia eu retorne